fazerem os exercícios do capítulo 4, os exercícios resolvidos, né? E 3 exercícios propostos, que foi o número 3, o número 5 e o número 8. Beleza? Os exercícios resolvidos, pessoal, eles eram mais para vocês entenderem como que é a sistemática de resolução, né? Para vocês aplicarem nos exercícios propostos, tá bom? Alguns tiveram dúvida, me procuraram, os outros não me procuraram, então acredito que todos tenham entendido. Se não entendeu, agora a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, ó, eu estou com o livro aberto aqui na página 68 e eu vou fazer aqui o exercício 3, tá bom? E o exercício 3 ele é assim, ó. Um automóvel tem velocidade de módulo 72, a velocidade dele é de 72 km por hora, beleza? Quando é freado, em linha reta com aceleração constante até parar. Eu vou desenhar aqui, ó, nosso carrinho, né? Ele está com uma velocidade de 72 km por hora, uma velocidade inicial, né? E aí ele está nesse deslocamento aqui, mas ele começa a frear. Então a aceleração aqui com certeza vai ser negativa, tá? Vai ser constante e negativa, porque está freando. Sabe-se que 5 segundos depois, então aqui é o instante 0 igual a 0. E o T5 é 5 segundos, certo? Sabe-se que 5 segundos depois do início da freagem, a sua velocidade é 54 km por hora. Beleza? E aí ele quer que você determine a aceleração, a função da velocidade e o instante em que o automóvel para. Tá? Bom, pessoal, ó, primeira coisa, né? A gente marcou as equações, as informações aqui. Só que vocês estão vendo que ele deu um tempo em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Um não conversa com o outro, tá certo? Então, essa velocidade V0, eu vou converter ela para metros por segundo e a velocidade final também, porque ela tem que conversar com o tempo aqui, beleza? 72 dividido por 3,6, que é o que a gente faz para converter km por hora para metro por segundo, vai dar 20 metros por segundo. E aqui, ó, 54 dividido por 3,6 vão dar 15 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Agora a gente pode calcular a nossa aceleração. Então, a alternativa A aí, para calcular a aceleração. A aceleração, vocês lembram que eu calculo por meio dessa equaçãozinha aqui, né? ΔV sobre ΔT, tá? Onde ΔV é a variação da velocidade. É velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final, 54 não, é 15. 15 metros por segundo menos 20, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Aqui, ó, 15 menos 20 vai dar menos 5. 5 menos 0. 5 menos 0 vai dar 5. Beleza? Tranquilo? Menos 5 dividido por 5, 1 metro por segundo ao quadrado. Desculpa, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Espera aí, tá? Espera aí que tem uma amiga entrando na outra sala. Só um minutinho. Eduarda, por favor, entra nessa sala aqui, ó, do Google Meet, que aqui está travando. Tá bom? Eu espero você lá nesse link aqui, tá? Ó. Beleza? Beleza. Pessoal, vocês têm alguma dúvida nesse daqui? A aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado.
Entenderam porque deu menos 1? Aceleração negativa é porque ele está freando, tá? Beleza para todo mundo? A Emily está indecisa. Ela falou sim e não. Explico, Emily. Olha aqui, Para eu achar a aceleração, é claro que eu tenho que usar aquela equaçãozinha do ΔV sobre ΔT. Beleza? A variação da velocidade ele deu em km por hora. A gente converteu aqui para metros por segundo, senão a gente não ia conseguir conversar aqui com o tempo, que era 5 segundos. Beleza? O tempo está em segundo e a velocidade está em km por hora. Não pode. Então a gente já converteu tudo para metros por segundo, para todo mundo conversar. Beleza? Só que a gente sabe que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, certo? No momento da frenagem, que é a velocidade inicial, a velocidade dele era de 20 metros por segundo. Beleza? E a velocidade final era de 15 metros por segundo, porque ele estava freando. No tempo aqui, dividido pelo tempo. O tempo final era de 5 segundos. Menos o tempo inicial, que foi quando ele começou a contar, que é 0. Tranquilo? Isso daqui, 15 menos 20 vai dar menos 5. Menos 5 dividido por 5, menos 1. Beleza? Então a aceleração, né, na verdade a desaceleração é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Beleza? AB. Beleza. AB, pessoal, ele pede a função da velocidade, certo? A função da velocidade em relação ao tempo é dada por essa equaçãozinha aqui, Vocês lembram? V é igual a V0 mais AT. Tá? Bom, se a gente quer achar a função, essa função aqui desse movimento, a gente só precisa substituir valores, tá? Então, a velocidade inicial eu tenho, que é 20 metros por segundo. A aceleração eu também calculei, que é menos 1 metro por segundo ao quadrado. O t eu vou substituir por conveniência. Se ele falar assim, qual que é a velocidade no instante 10 segundos, aí eu substituo. Beleza? Então a minha função da velocidade em relação ao tempo vai ser v igual a 20 menos 1t. Por que menos? Porque seria isso daqui, v igual a 20 mais menos 1t. Mais com menos aqui na multiplicação vai ficar menos, então ele fica 20 menos t. 20 menos 1t. Beleza? Alguma dúvida nesse daqui? No livro tá apenas função da velocidade, não... não, sim, mas a função da velocidade é em relação ao tempo, né? Eu só falei o nome completo, mas quando ele fala função da velocidade, é função da velocidade em relação ao tempo. Beleza? Porque é velocidade em relação ao tempo. Então, conforme o tempo for mudando, a velocidade também vai mudar, proporcionalmente. Geralmente sim. Não leva isso como regra não, tá? Função da velocidade, a única função da velocidade aqui, as únicas, né? É a função da velocidade em relação ao tempo e função da velocidade em relação à posição, que é a equação de Torricelli. Não leva isso como regra não, tá? Função da velocidade e ele não te deu posição, só pode ser em relação ao tempo. Beleza? Tranquilo? Errando por besteira. Vai, bobão. O instante em que o automóvel para. Tá?
Então, o instante em que o automóvel para, instante está relacionado a tempo, né, pessoal? Se a gente tem a função da velocidade, então a gente consegue calcular o instante que ele para. Como? Se ele vai parar, eu vou usar a função da velocidade em relação ao tempo que eu achei. Certo? Se ele para, quer dizer que a velocidade dele vai para zero. Então vai ficar 0 igual a 20 menos t. Beleza? Isso daqui, esse 20 que está aqui, ele está com um sinalzinho positivo, ele passa para lá com um sinal negativo. Então nós vamos ficar com menos 20 igual a menos t. Menos de um lado, menos do outro, a gente pode falar que t é igual a 20 segundos. Então a gente sabe que depois de 20 segundos de frenagem, esse carro vai parar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse daí, pessoal? Alguém ficou com... Quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? O Gabriel ficou espantado. O que foi, Gabriel? Por que você ficou bravo, Gabriel? Vamos lá de novo, Olha aqui. Esquece aqui o que eu falei, tá? Bom, ele quer saber quando que o carro vai parar, certo? Então, o meu carrinho ele tá vindo aqui pela estrada, certo? A gente já sabe, ele tá vindo nessa direção, mas a gente já calculou aqui em cima, que a aceleração dele é negativa. Então a aceleração está nesse sentido aqui, É menos 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Se a aceleração é negativa, pessoal, é claro que ele está desacelerando. É negativo. Certo? Se ele está desacelerando, uma hora ele vai parar. E para ele parar, se a velocidade dele aqui é 20 metros por segundo e ele começou a frear, qual que vai ser a velocidade final dele? Ele parado, é claro que a velocidade final dele é 0. Não tem jeito. Beleza? Se a velocidade final dele é 0, eu vou pegar a minha equação da velocidade aqui, em função do tempo, que a gente calculou lá na alternativa B, e vou substituir a velocidade final por 0. Beleza? Desse jeito aqui. Tá? O 20 está aqui, ele está com um sinalzinho positivo, 20 menos t. Certo? Se ele está mais 20, eu vou passar para o lado de lá, ele vai ficar menos 20. Então, aqui embaixo, menos 20 igual a menos t. Certo? Menos de um lado, menos do outro, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, e aí vai ficar t igual a 20 segundos. Beleza? Quando ele fala o instante em que o automóvel para, se ele parou, a velocidade final é 0. Tá certo? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Beleza. Aí qual a equação, monocelha? Com as incógnitas, a equação da velocidade em relação ao tempo é essa daqui, Certo? Função da velocidade em relação ao tempo. Porque a gente tem velocidade em relação à posição também. Beleza? Essa função aí, pessoal, tá na página 67 do livro. Tá? É o item 2 ali, função da velocidade em relação ao tempo. Beleza? Vocês encontram ela lá. Tá bom? Bom, então, essa 3 aí, resolvida, tá? Ninguém tem nenhuma dúvida nela?
Bom, beleza. Então nós vamos para 5. 5. Bom, a 5, um ponto material tem movimento retilíneo uniformemente variável. A velocidade quando o carro para não era para ser 15? Não, Luiz. Essa velocidade aí de 15 metros por segundo, ele só colocou lá como informação para a gente tirar a aceleração. Tá? Como é MRUV, a aceleração vai ser constante. Então, até o carro parar, a aceleração vai ser a mesma, tá? Então, esse 15 aí, ele só deu para a gente tirar o valor da aceleração. Quando ele para, é claro que vai ser 0. Não tem como ele estar parado com 15 metros por segundo ao quadrado, você concorda? Então é 0 mesmo, tá? Beleza? Mais alguma dúvida em relação a outra questão? Não? Então tá, vou para a próxima, tá? Ó, um ponto material é a 5, tá, pessoal? Tá lá na página 70 do nosso livro. Um ponto material tem movimento retilíneo uniformemente variável, MRUV, certo? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o nosso pontinho e ele está em movimento retilíneo uniformemente variável, beleza? No instante t igual a 0, ele está a 50 metros da origem. Ó, então eu vou até refazer aqui. A nossa origem é aqui. E quando começou a contar o tempo, ele estava na posição já 5 metros. 50 metros, desculpa. Beleza? Então ele está aqui já, o nosso pontinho. Ó. Certo? Aqui ele tem uma velocidade de módulo 10 metros por segundo. E a aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então esse bichinho está indo nesse sentido aqui de deslocamento, certo? Então ele está orientado no mesmo sentido do eixo, como indica a figura abaixo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vocês estão acompanhando com o livro aí, né? Ó, ele pede para você determinar a função da posição em relação ao tempo no sistema internacional. Certo? Ó, se vocês olharem lá na página 69, o item 3, vocês vão ver a função da posição em relação ao tempo. Ela é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. X é igual a x0 mais v0t mais meio da aceleração t quadrado. Certo? É dado por essa equaçãozinha. Ó, se eu tenho o meu x0 aqui, tá aqui, ó. Eu tenho a minha velocidade 0, tá aqui, que é a velocidade inicial. E eu tenho a minha aceleração, ó, que tá aqui, eu consigo puxar essa função. Então, ó, essa função aqui é dada por isso, ó. x0 é 50 mais v0 10t mais a aceleração é 8, mas só que está multiplicando por meio. Então, 8 vezes meio, 8 dividido por 2, 4t². A minha função da posição em relação ao tempo, então, fica isso daqui. Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender essa daí? Explique-se, Bé. Ó, vamos lá, ó. A minha função da posição em relação ao tempo é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. X é igual a x0 mais v0t
mais meio de AT². Beleza? Então, essa função aqui, ó, é a base para eu achar a posição em qualquer instante de tempo. Beleza? É a base. No enunciado, ó, eu vou ler o enunciado de novo, tá? Ó. Um ponto material tem MR e UV. No instante T0, então, no instante T0 aqui, ó, quando eu começo a contar o tempo, ele está a 50 metros da origem. Então, no instante T0, que é quando eu comecei a contar o tempo, a minha posição inicial é de 50 metros. Então, eu marquei aqui, certo? Com velocidade de módulo V0 igual a 10 metros por segundo. Então, a minha velocidade nesse ponto aqui, ó, é de 10 metros por segundo. Velocidade inicial, porque está concordando com o meu tempo inicial. Beleza? E a aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Olha só, ó. Ele dá a minha posição inicial, que é o x0. Ele dá a minha velocidade inicial, que é 10 metros por segundo. O meu x0 sendo 50 metros. E ele dá a minha aceleração, que é 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? O que eu tenho que fazer, então? Só substituir isso daqui. Ó, vai ficar x igual. x0 é 50. 50. Tá aqui. Mais, que vem aqui da equaçãozinha, V0, que é 10. Beleza? Copia o resto, ó. Meio de A. Quanto que é A? 8 vezes T². Tranquilo? Que vem da equação aqui também. Só que, ó, o 8 dividido por 2 vai dar 4. Vocês concordam? Então, essa equação vai acabar ficando x igual a 50 mais 10t, esqueci de pôr um t aqui, mais 4at². Ou 4t², né? 4t². Então, essa é a minha função da posição em relação ao tempo. Entenderam? Conseguiram entender aí? Beleza. Sibeli, entendeu? Só substituir. Você só tem que saber a função da posição em relação ao tempo, né? Aí você sabe a função da posição em relação ao tempo, é só você substituir valor. Então era só colocar os números na forma. Isso, só colocar os números na forma. Quando ele pedir a função de alguma coisa, cara, é só vocês pegar a equação e substituir. Tá certo? Por vezes pode ter exercício que vocês tenham isso daqui, ó. Aí é só vocês fazerem a associação. Ó, isso daqui é a aceleração, só que ela está sendo dividida por 2. Então é o dobro dela. Esse daqui é a velocidade inicial e essa daqui é a posição inicial. Pronto. É só isso, era só substituir. Tá bom? Beleza. Então eu vou para B. Na B, ó, ele pede a posição no instante t igual a 4 segundos. Pessoal, se a gente levantou a função da posição em relação ao tempo, fica fácil da gente responder essa. Porque, ó, se a nossa função é essa daqui, ó, 4t², ele pede para você calcular a posição no instante 4 segundos. É só você substituir os tempos aqui por 4 segundos. Olha lá, ó, como é que vai ficar. X é igual a 50 mais 10 vezes 4 mais 4 vezes 4 ao quadrado. Beleza? Ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Então aqui vai dar 64. 10 vezes 4, aqui vai dar 40. E aqui 50 mesmo, né? Então o meu x é igual a 50 mais 40 mais 64. Que ele vai dar 154 metros.
Beleza? Tranquilo? Alguém não entendeu essa? Ah, não estava entendendo, Ender? Essa daqui, o livro dá a resposta de 150, mas está errado, tá? Ele deve ter feito algum arredondamento, alguma coisa. Ô, Emily, não tem problema, tá? Que você errou. Eu só quero que você, aonde você errou, você vá refazendo e entenda onde você errou, tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida a mais, não deixa de tirar a dúvida não, tá? Não fica com ela não, porque a gente vai ter prova logo e aí não vai poder ter dúvida, beleza? Tranquilo, pessoal? Ó, agora eu vou para C aqui então, tá? C. O instante em que a posição será de 550 metros. Então ele quer que você calcule o tempo. Você tem a função aqui, ó. A gente calculou, é essa função aqui. Certo? Ele quer que você ache o tempo quando esse x for 550 metros. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. 550 igual a 50 mais 10t mais 4t quadrado. Beleza? Ó, eu vou jogar esse 550 que ele está aqui com sinal positivo, eu vou jogar ele para lá com sinal negativo, tá? Então, ó, tudo eu vou dar um tombo, ó, vai ficar 4t quadrado mais 10t mais 50 menos 550 igual a zero. Tranquilo? Isso daqui, ó, 50 menos 550 vai dar 500. Então, 4t quadrado mais 10t menos 500 igual a zero. Tranquilo? Isso daqui, pessoal, ó, é uma equaçãozinha de segundo grau. Como é que a gente resolve ela? Por Bhaskara. Então, ó, eu vou calcular aqui primeiro o meu delta. O meu delta é b quadrado, então 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aceitar Yasmin não está aparecendo aqui para mim, não. Ela não apareceu aqui, não. Ela não está aparecendo, não. Para aceitar. Tá, pessoal? Ó, então, ó, eu vou resolver aqui, tá? O delta é igual a 100, porque 10 ao quadrado, menos não, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 500, 8.000. É isso mesmo? É. Certo? Esse delta aqui vai dar 7.900. Beleza? E aqui é o sinalzinho positivo, né? Porque menos com menos aqui deu mais. É da fórmula do delta. É b ao quadrado menos 4ac, lembra? Não podia dividir toda a equação por 2? Pode. Inteira pode, não tem problema não. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Só acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Que isso daqui não dá isso, não. Ah, agora a Yasmin entrou aqui, ó. Explico, Sibeli. Ó, vamos lá. Eu acho que essa equação aqui ficou esquisita. Beleza. Ó, eu vou voltar aqui porque eu acho que eu botei errado. Pera aí.
Ó. Ó. Ele pede para você encontrar um instante de tempo em que a posição vai ser 550, certo? Então, se a gente pegar a nossa função em relação ao tempo, a função da posição em relação ao tempo que a gente calculou lá em cima, o x vai ser igual a 50 mais 10t mais 4t quadrado. Isso daqui tá beleza? Tranquilo? Beleza. Então a gente vai substituir aqui, ó, o 550, ele vai vir aqui no lugar do nosso x. Então vai ficar 550, certo? Igual a 50 mais 10t mais 4t quadrado. Tranquilo? O 550, ele está aqui desse lado, ele está com um sinalzinho positivo. Eu vou passar ele para lá, ó, ele vai ficar com um sinal negativo. Tranquilo? Então vai ficar, ó, menos 550 mais 50 mais 10t mais 4t quadrado. Tranquilo? Beleza? Bom, ó, eu vou dar um tombo em tudo isso daqui para ficar do jeito que a gente está acostumado a resolver. Vai ficar 4t quadrado mais 10t menos 500. Por que menos 500? Porque eu tenho aqui, ó, o menos 550 mais 50. Então vai dar menos 500. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ah, isso daqui igual a zero, né? Beleza? Tá. E aí, para resolver, ó, eu vou passar para outra folha aqui, ó. Para resolver isso, a gente tem que fazer equação de segundo grau. Certo? A gente tem que resolver essa equação de segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Por Bhaskara, né? Antes a gente calcula o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Não é? Então, ó, vamos substituir. Delta é igual a b ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, 4 vezes c, menos 500. Beleza? Ó, 10 ao quadrado vai dar 100. Tranquilo? Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 vezes menos 500 vai dar 8.000. Por quê? Menos com menos dá mais. Então, mais 8.000. Beleza? O meu delta aqui, então, é 8.100. Eu tinha feito continha errada. 8.100. Beleza? Até aí, entendeu? Até aí, entendeu? Sim. Então tá. Se eu tenho o meu delta, eu vou colocar ele na minha formulazinha de Bhaskara lá, ó, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Lembram dessa? Ó, isso daqui é velha, hein? Então eu vou substituir aqui, ó. X é igual a menos b. B é 10, então menos 10 mais ou menos raiz de 8.100 dividido por 2 vezes 4. Beleza? Raiz de 8.100 é 90. Certo? Então isso daqui vai ficar x igual a menos 10 mais ou menos 90 dividido por 8. Aí eu tenho duas situações aqui, porque tem mais e menos. X' e x duas linhas aqui. Tá? O x' vai dar menos 10 menos 90 dividido por 8. Certo? E o x duas linhas vai dar menos 10 mais 90 dividido por 8.
Beleza? Isso daqui, ó, menos 10 com menos 90 vai dar 100. Menos 100, né? Menos 100 dividido por 8 é menos 12,5 segundos. Porque é tempo, né? Que a gente está calculando tempo. Esse x duas linhas aqui, ó, menos 10 com mais 90 vai dar 80. Dividido por 8, 10 segundos. Tá certo? Pessoal, ó, se eu falo de tempo negativo, não tem muito sentido. Não existe tempo negativo. A gente não volta, né, no tempo, infelizmente. E aí, ó, esse tempo negativo a gente pode até descartar. O tempo que a gente está procurando é esse daqui. Então, o instante de tempo que ele chega na posição 550 é 10 segundos. Beleza? Entenderam? Beleza? Sim. Tá bom. Então, a 5 nós superamos também. A vida segue, né, Major? A vida segue. Concordo. O x' ali deu menos 12,5. Mas só que esse valor aqui não é usual, né? Menos 12, porque isso aqui está relacionado com o tempo, né? Que a gente estava resolvendo o tempo. Eu só mudei aqui, né? O que era... o x aqui representa o t que a gente está calculando, na verdade, né? Eu tinha que ter colocado t. Mas um tempo negativo não tem sentido. Beleza? Então a gente pode excluir ele. Tá bom? Entendeu agora? Beleza. Então tá. Então nós vamos agora para 8, né? 8. Isso mesmo. 8. Ó, um ponto material tem movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente já sabe que esse ponto material aqui, ó, ele está andando com movimento retilíneo uniformemente variado, aonde a aceleração é constante e a velocidade varia. Beleza? No instante t0, então aqui, ó, quando começou a contar o tempo, ele estava com uma velocidade, ele estava a 100 metros da origem. O x0 dele era 100 metros. Beleza? Quando a gente começou a contar o tempo, a posição dele já era 100 metros. Tranquilo? A velocidade dele era de 5 metros por segundo. Tranquilo? E a aceleração era 2,5 metros por segundo ao quadrado. Todas no mesmo sentido. Então quer dizer que ele estava acelerando mesmo. Tranquilo? Aí, ó, ele pede para você determinar o módulo da velocidade a 220 metros da origem. Tá certo? A 220 metros da origem. A minha origem aqui, ó, a minha origem aqui no caso foi o T0, 100 metros. Beleza? Ó, se vocês prestarem atenção, ele está pedindo para vocês calcularem a velocidade dele em função de uma posição. Porque, olha, ele não deu mais o tempo que ele estava quando ele não deu o tempo aqui, ó. O tempo aqui, eu não sei, né? Mas eu sei que a posição dele é 220 metros. Beleza? E aí tem uma função que é da velocidade em relação à posição, que é a equação de Torricelli. E ela é isso daqui, ó, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Beleza?
Δx aqui, pessoal, ó, que é a posição final menos a posição inicial, vai ser 220 menos 100. Certo? E isso daqui dá 120 metros. Então, esse meu Δx, já sei que vale 120 metros. Tranquilo? Então, vamos substituir, ó. Ele quer que você calcule o módulo da velocidade a 220 metros da origem. Certo? Da origem é da posição zero, lá, né? Então, ó, a velocidade ao quadrado é igual. Velocidade inicial aqui a gente tem que é 5 ao quadrado, mais 2, a aceleração é 2,5, vezes 120. Beleza? Isso daqui vai dar, ó, 25 mais 5 vezes 120 vai dar 600, né? 600. Certo? O meu V quadrado é igual a 625. O que está em potência aqui passa para lá vai ser raiz. A velocidade é raiz de 625. Raiz de 625 é 25. 25, né? Então a velocidade dele, pessoal, é 25 metros por segundo na posição 220 metros. Beleza? Alguma dúvida aí? Oi. Fala, Gabriel. Só não usei quando eu tenho que usar. Eu não entendi nada que você falou, não. Eu só não sei quando eu tenho que... Ah, eu só não sei quando que eu tenho que usar essa expressão. Olha, você tem que ver aqui no enunciado do teu problema. Cara, a equação de Torricelli, ela não tem tempo nela. Olha, eu coloquei ela aqui, ó. O que ela tem é velocidade, aceleração, claro, e a posição. Então essa daqui é uma função da velocidade em relação à posição. Está falando de tempo aqui? Não. Se não está falando de tempo, você já sabe que tem que usar ela. Eu gosto de colocar todas as funções escritas no papel, assim, né? Quando vai resolver um problema, você não sabe qual função você usar, coloca as equações todas no papel e aí você analisa o problema e vê o que você tem de incógnita. E vê o que ele está pedindo ver o que ele está pedindo para calcular, né? Não, nem sempre. Ó, nesse caso aqui, a minha origem era o tempo zero, né? Que era quando começou a contar o tempo, a minha origem aí, entre aspas, era 100 metros. Tá certo? A posição aqui na origem é de onde começou a contar o tempo. É o T0. Tá? Quando eu falo origem, geralmente o tempo vai ser igual a zero, mas a posição não precisa necessariamente ser igual a zero. Não, 320 não, porque se você tem 100 aqui na origem e vai para a posição 220, você não pode somar, porque é a posição final menos posição inicial. Não, quando entra aqui no Δx, ó, ele vai posição final menos posição inicial. Por isso que ele fala a origem não é 320, é 220 que é a posição final menos a inicial. Entendeu? Certo? Aqui essa coisa causa um pouco de confusão mesmo.
Mas a origem você tem que ir pela posição no instante zero. Não. Causa uma confusãozinha mesmo. Mas você tem que ir pelo instante de tempo aqui. No instante de tempo zero, que é quando ele começou a contar, vamos dizer assim, velocidade de deslocamento, a posição dele era x0 igual a 100. Então é como se a origem dele fosse 100 metros. A origem no espaço, tá? É 100 metros. Mas aí no tempo você começou a contar a partir daqui. Causa um pouquinho de confusão. Porque às vezes você pode ter pensado que a origem era no ponto zero aqui, né? No zero do eixo x. Certo? Mas não é. É quando começa a contar o tempo. Se o t0 fosse x0 igual a 0, aí beleza, a origem era no zero. Mas nesse caso não. Tá? Sibeli, você conseguiu entender aí com essas explicaçõezinhas ou quer que eu faça de novo? Entendeu? Se quiser que eu faça de novo, eu faço, tá? Não tem problema não. Pode falar. Ah, beleza. Ó, essa daqui foi a alternativa A, então. Então, a velocidade dele na posição 220 da origem, né, é de 25 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha só, ele quer saber... Olha lá, ó, na alternativa B, ele quer saber a posição quando o módulo da velocidade for 15 metros por segundo, certo? A gente está falando de velocidade e posição, tá? Então, de novo, a gente vai usar a equação de Torricelli, que é aquela v quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta x, certo? Se ele quer saber a posição, então ele quer saber o nosso delta x aqui, tá certo? A posição quando o módulo da velocidade for 15 metros por segundo. Ó, a velocidade final aqui, então, é 15 metros por segundo. A velocidade inicial eu marquei aqui, 5 metros por segundo. Beleza? A aceleração... A minha aceleração ele também dá, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. O ΔX aqui, pessoal, ó, ele é x final menos x inicial, certo? O x inicial é 100, não esqueçam. A gente vai ter que calcular o x final. Ô Yasmin, não vai por isso não, sempre vai usar essa regrinha. Ó, analisa a pergunta. Ó. Ele pede a posição quando a velocidade for 15. Se eu estou falando de posição e velocidade, aí eu vou olhar para minhas equações e vou ver que Torricelli é a única que é uma função, né, da velocidade em função da posição. É uma expressão da velocidade em função da posição. Então, se eu estou falando de posição e velocidade, é ela que eu vou usar. Entendeu? Beleza. Então a gente vai substituir esses valores aqui, tá, pessoal? Ó, a minha velocidade final que ele pediu é de 15. Então 15 ao quadrado, certo? Que entra aqui na equação. Igual, a velocidade inicial aqui é 5. 5 ao quadrado. Mais 2 vezes a, que é 2,5. Vezes um x final que a gente quer calcular, menos um x inicial, que é 100. Tranquilo? Beleza? Até aí tá claro para todo mundo? Beleza. 15 ao quadrado é 225. 5 ao quadrado é 25. Beleza? Mais 2 vezes 5, 5. E aqui dentro dos meus parênteses, ó, eu não vou mexer por enquanto, porque a minha incógnita, que é o xf, eu ainda tenho que calcular. Certo? Olha aqui, ó.
Esse 25 tá aqui, ele está com um sinalzinho positivo. Ele vai passar para lá com sinal negativo. Então vai ficar 225 menos 25 igual a 5 vezes xf menos 100. Tranquilo? Ó, 225 menos 25, isso daqui ó, vai dar 200. Certo? Esse 5 aqui, pessoal, ele está aqui multiplicando tudo que está dentro desse parênteses. Eu vou tirar ele daqui que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo, certo? Então isso daqui vai ficar, ó, 200 dividido por 5 igual a xf menos 100. Beleza? Ó, 200 dividido por 5 vai dar 40, né? Então, 40 é xf menos 100. Tranquilo? O 100 está aqui subtraindo. Ele vai passar para o outro lado somando. Então, eu sei que o meu xf é igual a 40 mais 100, que é 140 metros. Entenderam aí? Ops, bati no suporte. Entenderam aí? Tranquilo? Alguém não entendeu? Não? Tudo certo? Bom, então beleza. Ó, pessoal, o que tinha pra gente resolver hoje era isso, tá bom? Eu já coloquei o material lá no Moodle do conteúdo dessa semana, tá? Eu só tô terminando de editar o vídeo da videoaula, que a gente vai falar de corpos em queda livre e lançamento oblíquo de objetos, partículas e tudo mais, tá bom? Então, já eu vou subir o vídeo lá para vocês, tá? Enquanto isso, vocês vão digerindo aí as equações, os exercícios que a gente fez, tá? Se precisar corrigir, vocês corrijam e mandem lá para mim no Moodle, quem não mandou ainda, beleza? Alguém ainda não mandou lá no Moodle por conta do problema de ontem? Todo mundo mandou? Bom, então beleza. Não mandou. Ó, então aproveita lá e já manda, tá? Aproveita e manda lá. Não pode deixar de mandar porque é por lá que eu vou ver presença de vocês, tá? Tá bom? Pessoal, então por hoje era isso, tá? O AT, na verdade, aqui não apareceu, né? Mas AT é aceleração vezes tempo. É o A da aceleração e o T de tempo. É que quando tem uma expressão do lado da outra, quando tá assim, ó, AT, certo? Você entenda que aqui, ó, tem um sinalzinho de multiplicação. É que com o tempo foi sumindo, né? Vocês aprenderam lá no ensino médio A vezes... Não, no ensino médio, ó. No ensino fundamental, A vezes T. Aí, depois de um tempo, vocês trocaram esse sinal de X aqui, que era do vezes, por isso daqui, ó. Um pontinho, né? A vezes T. Aí, com o tempo, a gente vai ficando tão preguiçoso que a gente põe só AT mesmo. E a gente sabe que é uma multiplicação. Tá bom? Beleza? É que nem aqui, ó. Aqui eu coloquei também, né? A delta x, 2A delta x. Tá vendo que tá tudo junto, mas tem um sinalzinho de multiplicação aqui, tá? Beleza?
Ô, pessoal, então tá bom então. Eu vou subir o vídeo daqui a pouco lá, tá? Aí vocês veem. A atividade. A atividade. Nossa, que bom, hein, Matheus? Hoje tem Champions League. Ó, que bom. Ó, a atividade, pessoal, que vocês vão fazer é no mesmo esquema da anterior. Vão ter 3 exercícios para vocês resolverem e os exercícios resolvidos do livro, tá? O conteúdo do próximo capítulo ele é um pouco mais chatinho. Então, cara, se vocês tiverem alguma dúvida, me chama lá no Facebook, tá? Não tem erro não, tá? Não fiquem acanhados de me chamar lá não. Se a gente precisar, a gente marca uma reunião pelo Meet pra gente conversar e tirar dúvida, tá bom? Então tá, pessoal, por hoje era só. Não esqueça de mandar as atividades e qualquer coisa me chame, tá bom? Tchau, abraço. Fique com Deus. Tchau para todo mundo. Tchau, Gabriel.